Olá, sejam bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus. Eu sou Sônia Barbosa Medeiros e estamos aqui para compartilhar com vocês mensagens de fé que vai edificar o teu coração, que vai fazer com que você venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, vamos continuar falando sobre sonhos. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando, que Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. E eu estou aqui gravando para registrar aqui, para guardar na playlist esse vídeo, para me abençoar e para abençoar vocês também, para abençoar todos que vão assistir esse vídeo. No nome de Jesus, esta é a minha oração. E antes de compartilhar com vocês o sonho que eu tive, vamos orar, pedir para Deus a direção? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso conhecimento, através da Tua palavra, meu Deus. Porque nós sabemos que o Senhor fala, meu Deus, da maneira que o Senhor quer. Assim como o Senhor falou com José, através do sonho, meu Deus, revelando, trazendo a revelação para ele, meu Deus, que aquilo, meu Deus, que estava sendo gerado, que tinha acontecido com Maria, meu Deus, era propósito do Senhor, era gerado pelo Espírito Santo, era vindo da tua parte. O Senhor avisou José, meu Deus, em sonhos, e o José ficou em paz, ficou tranquilo. E quantas outras passagens o Senhor também falou através de sonhos, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença neste momento, pedir a tua direção, que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, através da tua palavra. Fale comigo, fale com todos, meu Pai, que seja para a edificação de cada vida e que venha a ser para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Pois bem, gente, vamos lá ao sonho. Como eu citei na oração, assim como Deus falou, o anjo avisou José: José, não temas tomar Maria por sua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Não se preocupe. E José ficou em paz, ficou tranquilo, porque viu que a resposta era de Deus. Deus avisou em sonhos. Então Deus, ele fala através de sonhos. Gente, então vamos lá para o sonho que eu tive. Eu até marquei, eu registrei para não esquecer de detalhes, porque eu não esqueço, eu sei o sonho, mas detalhes muitas vezes nós esquecemos, por isso que eu já marquei. Gente, eu estava numa casa, era uma casa onde tinha muita gente, bastante gente mesmo ali, e era um lugar assim, que eu estava ali, eu não sei o que eu estava fazendo ali, parece que eu era da casa, parece que eu era da família, melhor dizendo, só que ali, gente, era um lugar de pessoas bebendo. Era como se era um entra e sai naquela casa, tinha bastante atividades nela, parecia pessoas assim que estavam assim como se fossem fazendo coisas erradas, e eu estava ali, mas eu não queria estar ali, mas eu entendia que eu estava ali porque parece que eu era parente daquelas pessoas ali. Então tinha muita gente naquela casa, e tinha também, gente, uma escada, uma escada que era como se fosse um sobrado, né? Tinha uma escada e tinha crianças ali também brincando, bastante crianças ali, e gente, me veio ali aquela vontade de ir no banheiro, né? de fazer xixi, e aquela vontade é ruim quando você sonha desse jeito, com vontade de ir para o banheiro, e eu com aquela necessidade, com aquela vontade de ir no banheiro, eu falei, nossa, e agora, o que eu vou fazer? E era uma casa ali que ao mesmo tempo parecia que era meu parente, mas não era. Eu ficava meio assim com vergonha, falei, e agora? Não deu para entender exatamente ali se era parente ou não. Parecia que era, mas tinha hora que parecia que não era parente. E aí eu pensei, falei assim, mas eu tenho que ir para o banheiro. E eu olhava lá naquela escada, né? E tinha outras repartições ali, era uma casa muito grande. E eu cheguei ali numa dessas pessoas ali da casa, dona da casa, eu falei que eu estava com vontade de ir no banheiro, né? Que eu precisava usar o banheiro. E ela falou assim, olha, o banheiro fica lá em cima. Fica lá em cima. E é a parte uma esquerda, você sobe a escada, vira na parte esquerda, tá lá no fundo do banheiro. E na hora que eu olhei assim, gente, eu fiquei assim pensando que era um lugar meio escuro lá em cima. Eu falei, nossa, parecia um lugar assustador, bem assombrado. Falei, hein? E eu ali me assistindo no sonho.
Mas eu estava com aquela vontade de ir no banheiro, eu precisava ir no banheiro. E no momento que eu subi, eu falei, não, mas eu tenho que ir no banheiro. E quando eu subi a escada, gente, criança veio assim, umas crianças que estavam brincando, e puxava, não estava deixando eu subir para ir no banheiro. E me puxando assim, me impedindo. Eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu tentei tirar aquelas crianças ali. E no momento que eu tentei tirar aquela criança ali, o menino gritou, chorou, como se eu tivesse beliscado ele, apertado ele, alguma coisa assim ruim. E ele chorou. Eu falei, nossa, do jeito que essa criança chorou, a mãe vai pensar que eu bati nessa criança. Meu Deus, e agora? E ele chorou ali, e tudo impedindo para que eu não viesse subir aquela escada e ir para o banheiro. Esse foi o que eu estava vendo ali, o que eu estava presenciando ali. Eu falei, e agora? E aí chegou essa mãe assim e conversou ali com a criança, alguma coisa. Eu falei assim, olha, ele me segurou, no que ele me segurou ali, eu fui tirar a mão dele, que estava me segurando, é que eu vou no banheiro. Expliquei, ela entendeu, normal ali. E eu, gente, no que eu estava tentando subir, eu não dava para me subir, eu não conseguia subir, gente. Isso que me chamou a atenção, não conseguia subir. E eu olhava lá e via que era um lugar meio escuro, meio lugar sombrio, que eu sabia que era o banheiro lá pro fundo, era um lugar que eu nunca tinha ido. Eu fiquei até meio assim, sabe, com medo, parece ali no sonho, uma coisa estranha, uma coisa meio assim. E eu fiquei incomodada, gente, com esse sonho. Fiquei incomodada mesmo, fiquei bem incomodada e eu lembrava desse sonho, E eu pensava assim, eu estava em oração, já orando para Deus, me abrir os olhos do entendimento, me dar a interpretação, me dar o discernimento de muitas coisas, eu saber, né, aonde eu vou, onde eu não devo ir. E, gente, era uma impressão ali, quando eu olhava naquela escada ali, e aqui estava todo escuro, dava uma má impressão, e mais detalhes que sonhei, tinha mais detalhes que eu sonhei que eu não entendi exatamente, mas creio que quanto mais eu buscar Deus, mais Deus vai me dando a interpretação. Deus não fala tudo no momento, mas quer que venhamos buscar Ele mais e mais. Se Ele falar tudo, nós não buscamos. Então teve coisas ali que me chamou também a atenção. Só que Deus não fala tudo ali num sonho. Ele quer que você vença chegar mais a Ele e buscar mais a Ele, para Ele ir falando com você aos poucos. Porque se Ele revelar tudo ali, naquele sonho, tudo exatamente, Ele sabe que você não vai buscar mais Ele. Ele quer a nossa comunhão com Ele. E teve mais coisas ali que me chamou a atenção, que eu fiquei ali, sabe aquela coisa ali encasquetada ali na cabeça? E, gente, eu orei a Deus. Eu fiquei pensando que eu estava querendo subir, não conseguia subir. E por que eu fiquei mais incomodada? Porque não é a primeira vez que eu sonho querendo ir no banheiro fazer xixi. Não é a primeira vez. É aquela vontade de ir no banheiro, só que toda vez que eu tenho esse sonho, eu não consigo ir. Eu não consigo ir. Isso que me incomodou, que é uma coisa que é vontade de ir no banheiro, não sempre surge alguma coisa para impedir de eu ir no banheiro. E uma das minhas orações eu pedi para Deus, falei, Senhor, me orienta, o que significa isso? Me dê a direção, porque não é a primeira vez que eu sonho com vontade de ir no banheiro. Não é a primeira vez, então é algo que me incomodou bastante. Eu pensei, Deus está falando alguma coisa, eu não estou entendendo, então o Senhor me dá a interpretação. E eu orando ali, gente, fazendo as minhas orações, meus devocionais, me veio a revelação bem suave ali, eu orando sobre outras coisas, já tinha orado sobre isso, orando outras coisas ali, buscando em Deus ali, oração ali, profunda com Deus. O Espírito Santo falou no meu coração que a vontade de eu ir no banheiro é a necessidade do meu espírito em buscar a Deus. É a necessidade de eu buscar a Deus. Você vê que eu subia, eu olhava lá, dava um medo, uma coisa horrível. São forças das trevas, circunstâncias, situações que tentam impedir de eu ter comunhão com Deus. Essa é a necessidade do Espírito, buscar a presença de Deus. Tanto que quando eu fui subir, algo me impedia ali, algo me impedia, me segurava. As circunstâncias da vida, momentos, lutas,
dificuldades, essas situações que tentam me impedir de realizar a vontade do Espírito, que é estar na presença de Deus. Deus me deu a interpretação que essa vontade de ir para o banheiro, ali eu queria fazer xixi, é a necessidade do Espírito em buscar a Deus. E cada impedimento são forças das trevas que usam pessoas e circunstâncias para te impedir. E depois aqui, gente, me veio na lembrança a escada de Jacó. Gênesis 28, o capítulo 10. Vamos lá ver Gênesis 28? Aqui, gente, ó, Gênesis capítulo 28, o versículo 10. Quando eu tive esse sonho e orando em oração a Deus, e Deus me deu essa revelação, essa interpretação do sonho, me veio a escada de Jacó. E eu procurei aqui na palavra de Deus, marquei Gênesis capítulo 28, versículo 10. Você vê que quando Deus te dá um sonho, você ora, Ele te dá a interpretação e depois Ele te traz um versículo da Bíblia para você ler. Essa que é a confirmação da palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 10, a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Gente, continuando aqui, eu já tinha finalizado o vídeo, só que depois, gente, quase terminando já a mensagem, o meu microfone começou a descarregar. E quando ele começa a descarregar, ele começa a fazer um barulho. Aí fica entre a minha voz bem baixinha e aquele barulho do microfone. Não deu para ouvir direito, gente. Então, por isso eu cortei aquela parte, mas já estava já terminando. E eu vou terminar aqui com vocês. Continuando. Já estava terminando já. Eu parei no livro de Gênesis, capítulo 28, no versículo 12, eu parei. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Foi esse versículo, gente, que me veio na minha mente quando eu tive o sonho, aquele sonho que eu estava compartilhando com vocês, da minha vontade de ir no banheiro, e me veio esse entendimento. Quando Deus me deu a interpretação, me veio uma palavra ali no coração, um entendimento, o significado, e depois me veio esse livro aqui, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante, que foi a escada de Jacó, a visão da escada de Jacó. Gente, vocês vejam aqui que os anjos de Deus, eles subiam e desciam pela escada. E lá no topo, diz aqui no versículo 13, eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo da escada Deus estava. E os anjos desciam e subiam. Quando eles descem, os anjos, eles trazem resposta para você. Eles trazem resposta para mim. E quando eles sobem levando as nossas orações. E essa comunhão que Deus quer que tenhamos ter com Ele, foi o que Deus me deu a interpretação naquela revelação, daquele sonho, da vontade de eu ir para o banheiro. E quando eu não consegui subir a escada, as dificuldades, as lutas, os momentos ali, as circunstâncias que impedem para que eu não venha ter essa comunhão com Deus.
E é o que Deus me revelou, Deus me mostrou, que Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer ter comunhão com você. Então, gente, nós estamos vendo aqui que Deus, Ele fala através de sonhos. Ele não só fala, mas Ele nos dá direção, nos orienta, traz revelação, Ele mostra para você, dá direção para você. E como eu disse, quando eu tive o sonho e eu orei a Deus, Deus trouxe esse versículo. Ou seja, a confirmação, que aquele sonho é dele, a confirmação Ele dá na palavra dele. E Ele me mostrou que aquele sonho era Ele que estava falando comigo. E, gente, fica a certeza aí para você no seu coração. Quando você tiver um sonho te incomodar, ora a Deus. Peça a direção de Deus. Agora, assim, não posso deixar aqui de orientação para vocês que quando você sonhar com vontade de ir no banheiro, é a sua necessidade de orar. Sua necessidade de ter comunhão com Deus. Pode ser outra coisa, você entendeu? Pode ser algo da sua mente. Pode ser Deus falando com você. Enfim, gente, eu não estou aqui para dar uma regra. Que se aquela pessoa que sonha, que está com vontade de ir no banheiro, é a necessidade do Espírito, você tem que orar. Não, eu estou contando aqui algo que aconteceu comigo, minha experiência pessoal, você entendeu? Não estou ditando regras aqui, porque com o Espírito Santo não há regras. Ele fala, ele nos ensina, ele fala com cada um de nós de forma individualmente, conforme a necessidade de cada um. É diferente, você entendeu? É muito diferente. Nós temos que ter a direção do Espírito, a interpretação do Espírito, o discernimento do Espírito. Estou contando aqui o meu testemunho, algo que aconteceu comigo, você entendeu? Que seja para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, esse testemunho, no nome de Jesus, e fica no teu coração a confirmação que Deus, Ele fala, através de sonhos, sim. Ele fala, nos orienta, nos avisa. Fique atento. A qualquer momento Deus pode falar com você e principalmente em sonhos. Deus abençoe a todos vocês e nós vamos voltar compartilhando, falando mais sobre sonhos, compartilhando mais sonhos que eu tive, mais experiências e seja para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e ficam na paz.